Voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem, com Ana Gagliardo aqui com a gente. Ana, voltando à questão antes do break, a escola, então, ela deve dar oportunidades à criança com brincadeiras, né? Brincadeiras com jogos de regras e jogos cooperativos. Agora, quando a gente fala em brincadeiras, nós temos as brincadeiras livres e as brincadeiras direcionadas, né? Então, eu também sou mãe, tenho criança pequena, escola, tudo isso. E eu, às vezes, me paro, assim, me pego me perguntando, né? Poxa, minha filha disse que só brincou no parquinho hoje. Minha filha disse que hoje ela só brincou. E o que é isso, na verdade, quando a criança te responde: eu só brinquei no parquinho, ou eu só pintei. Como que funciona? Olha, a gente tem, como você mesma disse, essa diferença de uma brincadeira mais direcionada, dirigida, de uma brincadeira livre. As duas formas de conduzir são válidas dentro da escola. A brincadeira livre, como a gente já falou lá no começo, ela oportuniza a imaginação, a criatividade, que é essencial para o desenvolvimento da criança. Já a brincadeira dirigida, ela tem o objetivo de chegar num aprendizado. Então, você está usando a brincadeira como ferramenta para garantir um aprendizado. Por exemplo, nós vamos brincar de jogo da memória com as letras, né? Então, o que a professora está fazendo aí? Ela já está trabalhando o alfabeto com a criança. Eu posso afirmar, então, que para a criança a brincadeira é coisa séria? Com certeza, com certeza. Criança não trabalha, dá trabalho, né? Conforme lá a música do Arnaldo Antunes. Então, é esse o recado, né? Brincadeira é coisa séria. Então, quando a criança está brincando também dentro da escola, de forma livre ou dirigida, direcionada, ela está adquirindo conhecimentos e desenvolvendo aprendizagens, né? Então, é muito importante a gente saber, né? Porque nós, como pais, a gente quer sempre que o nosso filho aprenda o mais rápido, da melhor forma, né? E a brincadeira é isso, não é que a professora não está desenvolvendo algo quando ela deixa as crianças no parquinho. Ela está desenvolvendo também. O que a criança primeiro aprende na escola, antes da fase do letramento? O que ela primeiro aprende? Na verdade, independentemente de saber ler ou não, ela já precisa saber contar, ela precisa já conhecer as sílabas, as palavrinhas, ou nos primeiros anos de vida a criança precisa trabalhar a cabecinha, o espiritual, o coraçãozinho, lúdico. Olha, nos primeiros anos de vida, a gente tem essa questão da convivência, de se conhecer, né? Então, essa coisa que você falou das relações sociais, né? O contato com a outra criança, com a professora, de brincar. Na verdade, quando a gente fala de educação infantil, até os 4 anos, é o brincar que tem que ser o eixo fundamental desse processo, né? Mais do que conhecer a letrinha, mais do que saber a contar, é por meio e na brincadeira que isso vai se dando, né? Então, às vezes os pais ficam angustiados que a criança chega aos 5, 6 anos, né, não está lendo, ou querem que leia com essa idade. Não é isso, né? É um processo, né? A gente não tem que ter essa ansiedade, porque é a partir da própria brincadeira e da própria imaginação que isso vai se fortalecer lá na frente, aos 7 anos, né? Vou te passar agora uma pergunta difícil, que eu vou pegar o gancho, Ana, da palavra ferramenta que você usou. Tá. Hoje, mais do que nunca, nós temos a tecnologia, né? Então, vamos colocar como o videogame, a TV, o computador. Tudo isso daí está à disposição da criança e não tem mais como regredir, não tem como falar, não, meu filho não assiste a TV, meu filho não pega num tablet. Como é que funciona? O correto seria não disponibilizar para a criança isso nunca? Ou sim, vamos investir, já que hoje o mundo é outro? Essa pergunta é bem polêmica, né? A gente tem diferentes opiniões. Eu sempre penso que a melhor coisa é você dosar,
né? Então, nem retirar totalmente e nem deixar sem nenhuma supervisão, né? Eu acho que é sim uma ferramenta, né, importante, a tecnologia. A gente vive num mundo que isso está permeando a gente o tempo todo, então não tem como você retirar essa criança desse processo, mas eu acredito que tem que ser dosado, controlado, né? Então, a televisão, eu não deixo a minha filha ver mais de 1 hora por dia a televisão. Tem dia que eu nem ligo a televisão. Eu dou um jeito de enganá-la. Ela ainda é pequena, então ainda eu consigo controlar de certa forma. Mas eu acho que tem que ter um limite, né? Você não pode disponibilizar a TV por 3, 4 horas por dia para uma criança. A gente sabe que isso tem um impacto para ela, né? A TV são imagens prontas, né? Isso entra dentro da nossa cabeça, da cabecinha das crianças, né? E vai moldando a imaginação deles. Então, é mais legal que o pai saiba dosar isso, né? Então, tenha um limite, né? E é um limite do que a gente também, enquanto adulto, aguenta. Se você passa muito tempo diante de uma tela, primeiro que você vai ter problemas físicos, né? O seu olho começa a secar, né, pensando nessa questão. Para uma criança é a mesma coisa. E você fica também cansado ali, né, com aquele tanto de imagens e informação. Em relação ao tablet, celular, smartphone, eu acho a mesma coisa, né? Você pensar, observar, procurar, por exemplo, aplicativos que sejam mais lúdicos e que isso possa entrar dessa forma. Sim, isso tem, né? Tem vários, né? Inclusive né, por exemplo, de música ou de descobrir o nome das coisas, né? Meio que jogo da memória. Você tem isso, né? Essa disponibilidade. Eu acho que é um pouco da gente ter essa dosagem, né? Saber como conta-gotinhas, usar um conta-gotas e não ultrapassar. Eu não daria para minha filha aos 3 anos um tablet. Mas cada um, né, sabe. Mas assim, por que eu não daria? Porque eu acho que ainda é muito pequena. Eu posso emprestar o meu às vezes. Por meia hora, no máximo 1 hora. Ah, você empresta, então, empresto, né? Às Confessou. vezes eu empresto, eu confesso. Confessou. Confesso, mas é sempre sob supervisão, né? Não dá para deixar ela criança e eu vou cozinhar, por exemplo. Né? Eu acho que tem que estar ali do lado. Até brincar junto com esse instrumento. Ana, criança na cozinha é brincadeira? Claro que é. Dá pra gente fazer uns biscoitos juntos, né? Mexer na massa, claro. Não vai ligar o forno, certo? Ligar o forno, mexer com a faca. Mas claro que dá, né? Eu acho que essa coisa de juntar a preparação do alimento com a brincadeira é fundamental. Primeiro que você cria uma consciência, né, também alimentar diferente, né, o preparo do alimento. E dá para fazer comidinha divertida, colorida, sanduíches coloridinhos com olhinhos de azeitona. Dá para fazer e também estimular a criança a experimentar, né, a provar novos alimentos. Sim. Eu ia até falar, procurem na internet, tem receita de tinta colorida com alimentos, né? Você usa beterraba, cenoura, enfim, mesmo espinafre, dá para fazer muita coisa divertida dentro da cozinha. Basta a mamãe e o papai arregaçar as manguinhas, né? E mãozinhas que fazem, mãozinhas na massa. Exatamente, mãozinhas na massa, ótimo. Ana, a música, ela entra na brincadeira? Com certeza, eu acho que a música é um componente fundamental. Tanto para dar o tempo da brincadeira, o ritmo, né, o compasso. A música ela tem uma questão afetiva, ela proporciona a ampliação do repertório cultural. Né? Quando eu falo das cantigas de roda, são cantigas que todo mundo tem que aprender, faz parte desse nosso universo. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, o folclore entra com muita força nisso. Né? Então, como é importante também para a criança, ela vai construindo a sua identidade cultural. Né? Então, quando agora a gente vem nas fases, né, as festas agora juninas, né, então aprender essas músicas, cantar junto, isso constrói um vínculo afetivo e com a identidade, né, brasileira. Eu acho que é fundamental nesse processo. E propostas que os pais, os educadores, dicas, né? Vou te pedir dicas, então, de propostas para pais e educadores, de como brincar, o que fazer de novo com as crianças e com os filhos. Que eu acho legal que a gente, né, eu faço essa orientação pedagógica, a gente trabalha muito com os educadores, a gente fez um processo de investigação junto com os pais e com as crianças de pesquisar brincadeiras tradicionais. Então, os pais, junto com as crianças, começaram a pesquisar dentro da família, perguntou para o avô, para o tio, que brincadeiras eles faziam quando eram crianças. Que gostoso! E aí, o que deu? E aí, a gente organizou uma feira
cada um levou, e claro, né, um repertório de brincadeiras, e pais, crianças e educadores brincaram junto. Então teve corre-cutia, enfim, jogaram peão, porque eles também trouxeram brinquedos tradicionais, né? Então, tanto as cantigas de roda. Então, foi muito legal, porque várias crianças não conheciam essas brincadeiras tradicionais, mesmo a amarelinha, né? Tem criança que não conhece a amarelinha, né? Então, a gente fez uma feira de trocas e foi sensacional. Primeiro que os avós, por exemplo, se sentiram respeitados, né? Se sentiram assim numa troca. Foi um resgate, né? Foi um resgate. Foi. Não se sentiram excluídos, porque muitas vezes as tecnologias, né, colocam os avós, né, num lugar que não é muito legal, né, muito bacana nesse sentido. E aí se sentiram muito respeitados e contemplados nesse processo, né? E as crianças ficaram fascinadas, porque elas tiveram possibilidade de brincar junto, de sentar no chão, se sujar com os pais, de ouvir os pais cantando, rindo, né? Que às vezes no dia a dia às vezes isso não acontece. Então foi muito legal essa investigação das brincadeiras tradicionais, né? Com os pais, os avós. Além disso, a gente observou muito a diferença de por exemplo, de cada estado, né? Porque você tem pai que é do Nordeste, pai daqui do Sul, do Sudeste. Então você tem umas diferenças também nas brincadeiras, né? E as músicas. Foi muito bacana. Que bacana. Ana, para fechar o nosso bate-papo, com um dozinho no coração. Já acabou, né? Muito rápido isso. Eu queria que você deixasse alguma mensagem para pais, educadores, todo o pessoal aí que se importa, que gosta de aprender, de conhecer um pouquinho mais sobre o fantástico mundo, né, que é o universo infantil. Eu vou recomendar que vocês brinquem, né? E brinquem todos os dias, né? Possam olhar para essa criança com esse potencial criativo, lúdico, não perder isso de vista, né? A gente às vezes vive nessa correria, né? O cotidiano é massacrante, então brinquem, sentem, deem espaço para a imaginação, e vocês vão se sentir muito mais felizes e contemplados nessa experiência. Pois é, deixa o seu contato para a gente. Olha só, quem quiser saber mais, então pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é ana.adev@gmail.com e o meu celular é o 11 97466 2821. Agradeço o convite, muito obrigada. É isso aí, obrigada, Ana, pela presença. E se você aí de casa quiser contribuir com pautas para o nosso programa, tire dúvidas, sugestões, escreva para contato@mãozinhasquefazem.com.br. E não perca na semana que vem, no mesmo horário, domingo, às 11h30, aqui na TV Cidade, mais um bate-papo com Mãozinhas que Fazem. Até lá!